Boa noite, pessoal. 8 horas e 30 minutos, estamos entrando no ar com vocês novamente. Hoje para o nosso curso de mediunidade. Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Ele a oportunidade do estudo, do trabalho, para que a gente possa aprender, conduzir melhor as nossas casas, conduzir melhor os irmãos que nos procuram com a mediunidade, essa bênção do trabalho. Então, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje com muita determinação para que a gente leve o nosso ensinamento adiante, tá bom? Eu preciso dizer para vocês que o Paulinho hoje provavelmente não entrará no ar, estou vendo aqui, ele não entrou ainda, então nós vamos conduzir a aula com vocês, juntamente com o Paulo Palma, tá? Ele está lá na casa dele, nós também estamos separados aqui, né? Então, nós vamos iniciar esta alteração na nossa noite de hoje, tá certo? Eu peço a vocês, como já estou vendo aqui gente manifestando, boa noite aqui no chat, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar comentando sobre o que nós temos a estudar hoje, que é a mediunidade de efeitos físicos. Tá? Essa mediunidade é muito importante, ela já foi bastante utilizada, como bem a Hebe nos explicou, né? Ela foi bastante utilizada já na história da humanidade, eventualmente ainda é bastante utilizada. Mas hoje em dia, a gente não tem muita notícia, né, de eventos de mediunidade de efeitos físicos, tá certo? Mas ela deixa de existir, é uma mediunidade muito importante, muito mesmo. Então, ela resolveu tratar desse assunto aqui com bastante critério, com bastante cuidado. Tá certo? É uma faculdade mediúnica, como qualquer outra, tá? Natural, tá certo? Que permite sentir e transmitir influência dos espíritos, mas com a peculiaridade de que ela tem potencial de manifestações mecânicas. Então, isso é que é interessante, tá? Tem mais gente chegando aqui, só um minuto. Eliane, vamos lá. O interessante dessa forma de mediunidade é que ela permite, em diferentes graus, né, da sua manifestação, ela nos permite materializar coisas, movimentar coisas. Alguém se lembra das mesas girantes? Né? Então, eram fenômenos de som que as meninas ouviam lá na casa dos Fox, eram batidos, rangidos, correntes, arranhões e toque-toques e etc. Todas essas manifestações são originárias de mediunidade de efeitos físicos, que é uma mediunidade natural, como todas as outras, orgânica, como todas as outras, tá? Mas ela propicia ao espírito comunicante esta possibilidade. Tá? Então, como a mediunidade ela é orgânica, ela depende apenas do médium, da sua contribuição, tem a nossa Eve trata aqui, estou virando a tela aqui para a gente poder não perder. É importante, como ela faz aqui bem no início, este apanhadinho aqui sobre a mediunidade, quem é médium, que tem aquela manifestação ostensiva, que sente com mais força a presença dos nossos irmãos espirituais. Então, nós todos temos determinada forma de mediunidade, a maioria de nós com a mediunidade bem suave, assim, alguns instintos, né? Algumas presenças de espírito, né? Alguém já pensou nisso? Alguns insights, né? Modernamente falando. Então, essas percepções, essas mudanças de raciocínio, essas ajudas espirituais que a gente recebe, nada mais são do que a influência dos espíritos sobre nós, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, essas percepções são naturais. O médio é diferente. O médio ostensivo, nas várias manifestações mediúnicas diferenciadas, ele sente isso muito profundamente. Então, isso para ele passa a ser algo muito natural. Então, ele sente essa presença do espírito, ele sente a influência dos espíritos com muita força. É muito mais do que as pessoas que têm apenas as percepções. Né? Então, as influências neles são muito fortes, são muito marcantes. Então, esses médiuns, que são os médiuns ostensivos, deixa eu virar a tela aqui, são os médiuns ostensivos, eles têm essa possibilidade muito marcante, muito marcada neles. Tá?
nem todos revelam da mesma forma essa mediunidade. Ela se manifesta de maneiras diferentes. Cada médium, por exemplo, psicofônico, se concentra e dá a comunicação de maneira diferente. Então, isso é bem diferenciado. Importante a gente lembrar que dentro da doutrina espírita, a mediunidade não tem nada de sagrado, de sobrenatural, de místico, de mágico, não. Ela é uma prática natural, inerente ao ser humano, e essa comunicação com os espíritos, que é a mediunidade, que a mediunidade propicia, né, melhor dizendo, nada mais é do que um exercício objetivo, um trabalho que nós temos a realizar enquanto estamos no planeta, certo? Agora, interessante a gente notar que a mediunidade ela não serve para conversar com os espíritos, com os mortos, saber o futuro, fazer adivinhações, como isso foi feito séculos e séculos e séculos durante a nossa história da humanidade. Ela não é para isso. É disciplinar, uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de comunicação, uma coisa muito importante, mas não é para isso. A mediunidade não se presta a esse tipo de coisa. Você não pode ir ao centro espírita querendo saber número de loteria, querendo saber o que vai ser de você amanhã, se você vai passar no vestibular, ou coisas assim. Isso não é serviço para os espíritos e nem para a mediunidade. Certo? Uma conversa aqui. A Eva enfatizou muito a necessidade do estudo e análise contínua da mediunidade para não entrar no misticismo. Exatamente. Porque a pessoa que tenta fazer diferente, a pessoa que tenta explorar a mediunidade da forma incorreta, ela vai acabar afastando dela própria as boas influências. Né? Quantos exemplos de médiuns com uma capacidade mediúnica boa nós temos por aí que se perderam? Não são muitos, aliás, não são muitos, não são poucos. Né? Com um exemplo maior, nós podemos dar para vocês do João de Deus. Né? Fez um trabalho mediúnico extraordinário, fez um trabalho importante para os que o procuravam lá, né, na sua casa, lá no Centro-Oeste, mas acabou se perdendo como ser humano, acabou se perdendo em outras tarefas, em outros desvios. Então é importante a gente se lembrar que isso pertence ao médium. Não quer dizer que a mediunidade está errada. Os erros são dele. Né? A mediunidade é uma oportunidade de serviço importante, uma oportunidade relevante da gente acertar algumas coisas, fazer, né, o bem para a humanidade. Tá certo? É uma relação permanente, no caso dos médiuns ostensivos, é uma relação permanente que eles têm com a espiritualidade. E esta relação ela permite evolução. Ela é necessária para que tanto o médium quanto os espíritos que vêm se comunicar com ele se aperfeiçoem, melhorem, né, no trabalho, tanto de lá quanto de cá. Então é importante que a gente se lembre disso. Tá bom? Essas atividades, esses irmãos, eles estão sempre conosco. Tá certo? E essas mediunidades, agora chegando aí na mediunidade de efeitos físicos, ela é uma subdivisão das grandes categorias mediúnicas, como a Eva impôs para nós aqui, médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Tá? Cada uma tem a sua importância específica, tem a sua finalidade específica. Tá certo? Lá ela bota um exemplo muito bacana daquela carinha, né, que vira lá no vídeo, que é mais ou menos as mesas girantes, né, tinham aquele mesmo princípio, e com essa mediunidade fornece os mecanismos para que aquela cadeira flutue e gire daquela forma. Cuidado ao querer desenvolver a mediunidade, porque pode nos fazer médiuns falidos. Cuidado é importante sim, mas nós não podemos deixar de desenvolver a mediunidade. Ela é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta essencial para o trabalho. Então, nós precisamos desenvolvê-la sim, mas com a técnica, com a expertise que a doutrina espírita traz para nós, todos os mecanismos que nós temos à nossa disposição. Tá bem? Então, é importante a gente não se esquecer disso, não podemos nos afastar do ensinamento correto, do mecanismo correto da mediunidade, tá certo? Os médiuns que conseguem produzir esses efeitos físicos, eles produzem fenômenos, como os lá da família Fox, as mesas girantes lá da França, não é? Então são movimentos de corpos inertes, ruídos, a voz direta que a Eve bem explicou para nós aí, curas fenomênicas como as que Jesus fazia, né?
transportes de coisas de um lugar para o outro, sem que a gente veja, né? Ela aparece ali naquele determinado local. Então, muito importante o trabalho que ela fez nesse sentido para nós, porque todos estes fenômenos físicos, eles dependem da participação de alguém aqui, como nós que estamos encarnados. Podemos ser médios de efeitos físicos facultativos, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabemos que estamos doando os fluidos animais para aquilo ali, mas podemos ser também, né, involuntários ou naturais, né, que eu inverti aí a colocação. Os facultativos são aqueles que têm consciência, que sabem, hoje eu vou permitir, hoje eu não vou permitir, não acho que está certo, né, como a própria mediunidade psicofônica, né, a gente tem que aprender a controlar. Se você não percebe, se você não tem consciência do que está acontecendo, involuntariamente os fenômenos acontecem apenas pela sua presença, como acontecia lá com as irmãs Fox. Elas estavam lá, vivendo naquela casa, e naturalmente fornecendo fluidos para o Charles Rosman produzir aqueles fenômenos, chamar a atenção para um efeito importante, uma mensagem importante que ele precisava passar. Então, ali começou o estudo desta mediunidade importante, que sempre aconteceu. Tá? A história está recheada de fantasmas, de alegorias e de outras aparições, né, que são acreditadas exclusivamente aos efeitos físicos. Tá certo? Então, muito importante a gente se lembrar destes exemplos que a Evelyn passou para nós. A mediunidade de efeitos físicos, ela deriva, aliás, ela necessita da emanação do médium de fluidos animais. Esses fluidos animalizados, né, que são os ectoplasmas, como aquela imagem antológica do Chico, fazendo aquela materialização, esses fluidos, eles saem, esses ectoplasmas, são doados pelo médium, consciente ou inconscientemente. O espírito que está ali para trabalhar com aquele material manipula esses fluidos, e aquele material se transforma em outras coisas, ou apenas ele próprio se materializa, né, toma uma forma humana e se materializa através daquela doação feita pelo médium. Tá? Lembrando que a Evelyn bem explicou para nós que isso não é permanente, as materializações. Né? Elas têm uma certa intermitência, elas demoram um tempinho, mas elas, né, não são permanentes. Um exemplo para vocês que forem ao Rio de Janeiro, na sede histórica da Federação Espírita, lá na rua Alameda Passos, né, salvo engano, ali perto da rua da Alfândega, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, a sede da Federação Espírita Brasileira original ainda está lá, preservada, conservadinha. E lá existe, numa das salas, um armário com materializações feitas pelo Bezerra de Menezes na época que ele presidiu a federação. Elas estão lá conservadas ainda. Então, para que a gente conheça, para que a gente veja que são coisas produzidas através de fenômenos de efeitos físicos. Tá certo? Esses médios, eles têm uma potência mediúnica, como qualquer outro, maior ou menor. Mais potente, menos potente. E dependendo desta potência mediúnica que eles têm, que seria a capacidade de doação de ectoplasma, o espírito vai ter mais ou menos material para ele trabalhar, para ele fazer as suas materializações, fazer os seus trabalhos, né? Então, importante que a gente estude sempre essas possibilidades, embora, eu repito, elas hoje em dia não são comuns, elas são mais raras, porque este volume importa de conhecimento. É muito importante. Nós precisamos saber disso, porque a força mediúnica do médium que está ali naquele momento é que vai possibilitar aos espíritos fazerem aquele trabalho importante que eles vieram fazer conosco aqui, tá certo? Então, para que a gente conheça, o espírito que está sem o seu corpo físico, ele não consegue agir sobre a matéria, nossa matéria física, sem um intermediário, sem a contribuição de alguém. Então, ele mistura o seu fluido, parte desse fluido universal, como a Evelyn explicou para nós, com o fluido animalizado do médium, e aí sim, porque pela sua natureza de espírito desencarnado, ele é etéreo, ele não consegue manipular as coisas, pegar as coisas como a gente faz. Então, ele se utiliza deste mecanismo, é como se fosse uma ferramenta para que ele faça o que ele pretende fazer, o que ele está autorizado a fazer. Tá certo?
Então, como a nossa matéria é grosseira, ele necessita de algo que faça essa intermediação, e é o fluido animal que ele usa para fazer isso. Então, ele anima uma matéria inerte através da manipulação desse fluido, faz as mesas voarem, conversarem, faz os ruídos e tudo mais, tá? E isso obedece ao impulso do espírito, tá certo? Lembrando isso, que é a inteligência espiritual que está atuando ali sobre aquele material, tá certo? Geralmente, os espíritos que participam dessa manipulação, como a Evelyn explicou para nós, são espíritos inferiores, um pouco inferiores, porque eles ainda têm muita influência animalizada, muita influência da matéria. Então, eles conseguem trabalhar melhor isso. Então, quando algum espírito superior tem essa necessidade de trabalhar algum material físico, ele sempre se utiliza de algum desses outros irmãos para auxiliarem nesse trabalho, tá certo? Por que isso? Simplesmente porque um espírito que está muito evoluído, ele já não tem contato com a matéria física há muito tempo, então ele não teria condições de produzir essa materialização por si só, essa manipulação por si só. Então ele precisa da ajuda, deixa eu ver se alguém falou algo aqui. Ele precisa da ajuda de alguém, precisa da ajuda de alguns irmãos, né, que estão mais próximos de nós aqui na crosta, mais aqui no planeta, para que esse trabalho seja feito. Mas só isso, tá? A influência vai ser deles, eles que vão presidir aquela manifestação, aquele trabalho mediúnico, tá certo? Mas nós podemos falar aqui. A Evelyn bem diz lá que nunca ouviu nenhum ruído mediúnico assim. Eu também nunca ouvi, não conheço ninguém que tenha ouvido assim essa participação dos irmãos espirituais em efeitos físicos, mas são os mais frequentes: ruídos, batidas, arrastar de coisas, né, sandálias, por exemplo, arrastando pela casa e tudo mais. Mas a gente nunca ouviu, nunca presenciou. Mas são os mais comuns, os mais normais de acontecerem, tá? Geralmente, como diz bem aqui Allan Kardec, né, nos seus estudos, não há necessidade de medo, porque essas manifestações visam chamar a atenção, né, para dar algum recado, para convencer alguém de alguma coisa, tá? E não há motivo para que a gente tenha medo assim, não, tá? Geralmente são espíritos gozadores, espíritos levianos, mas que não são maus, que querem ali se divertir, porque causam temor. As pessoas ficam, né, desorientadas com aqueles barulhos, com tudo aquilo ali. E quando eles alcançam o objetivo, normalmente aquilo para. E eles já chegaram ali, já chamaram a atenção, você já tomou a providência que eles queriam provocar em você, e aí eles param. Então, esses inconvenientes, eles não são evitáveis, aí não tem como a gente evitar. Então, a gente tem que conhecer a verdade, conhecer como funciona, para que a gente possa evitar, dentro do possível, o excesso daquilo ali. Tá certo? Ok, meus queridos? Mais dúvidas aí? Deixa eu ver. Muito calados, como sempre, né? A prece, como a Evelyn diz aqui, ela sempre auxilia, né? Sempre ajuda muito em todas as nossas condições de vida. Então, nessas situações também de efeitos físicos incomodando, a prece é muito importante para nós, tá certo? Ela explica muito bem ali, perdão, a respeito da movimentação de objetos. Eu vou passar um pouco mais rapidinho aqui, porque é a característica básica do fenômeno que a gente já conhece, né? É um trabalho do espírito mais complexo, né? Ele pega os fluidos animais, protege aquele bem que ele quer e ele leva aquilo para outro lugar. Então, ela explica lá que, geralmente, esses materiais já estão aqui conosco no planeta. Mas, se o espírito precisar criar algumas coisas, ele vai ter que manipular mais os fluidos, trabalhar melhor os fluidos, então ele tem que ter essas habilidades para ele inventar algo para ser materializado, como as que estão lá no Rio de Janeiro, que eu disse para vocês. Aquele material é fluídico, é o ectoplasma do médium que foi materializado naquelas peças que estão lá no Rio de Janeiro. Então é importante a gente se lembrar disso, tá? Quando as coisas estão aqui, eles pegam alguma coisa e movimentam de um lugar para o outro e a gente percebe, mas são materiais que nós já temos aqui, coisas que já existem, que já estão conosco aqui no planeta.
Tá bem? Que mais? Cromatografia, que a Evelyn se refere aqui, muito importante, que é a escrita direta, tá? É algo que Kardec testou e utilizou lá na codificação. Então, é um fenômeno bastante raro também, mais difícil de ocorrer, mas ele existe sim, e ele é muito importante dentro da codificação. Você deixa lá um papel e o espírito escreve diretamente naquele papel, sem lápis, sem tinta, sem nada, apenas aparece aquela escrita lá no papel. E essa escrita, sim, é algo que fica, tá? Ela não é temporária, igual aos outros, não. Tá certo? Mudanças de propriedades da água, por exemplo, nós temos muitos exemplos desse, que são as fluidificações que a gente faz na água do centro, né, nas nossas casas espíritas. Então a gente impõe as mãos, encarnado, né, faz uma prece, pede aos bons espíritos para colocarem ali uma medicação, e isso nada mais é do que mudar um pouco as propriedades da água para que ela sirva de medicamento para um e outro dentro das possibilidades, tá certo? Mediunidade em desarmonia. Tudo pode acontecer quando a gente se desequilibra dentro do quesito mediúnico, tá? Então, quando a gente fica perturbado, ainda sem o controle perfeito das nossas sensações, pode acontecer esses fenômenos que ela diz aqui, tá? Que são mais frequentes no começo, no aparecimento da mediunidade. Então, a gente fica confuso, peso na cabeça, nos ombros, fica nervoso, muda de humor constantemente, sem razão nenhuma, insônia, aqueles arrepios, calafrios, né? Então, todos esses sintomas que não são comuns, que não são de origem física, você não tem uma febre para causar os calafrios, você não tem nada que possa causar aquilo na esfera física, então é importante a gente investigar que provavelmente é uma mediunidade que está aflorando, tá? Pode ser aí uma depressão, um sintoma depressivo, e isso a gente tem que cuidar sim, porque realmente são sintomas perigosos se não forem mediúnicos. Mediúnicos a gente aprende a tratar na casa espírita. Tá? Se forem sintomas físicos, procurar a medicação correta através de um médico especialista naquilo ali. Tá certo? Mediunidade com Jesus, sempre, né? Nós temos que estar sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, porque ele veio como o maior médium que já passou pela Terra, o espírito mais puro que já passou por aqui, que é a resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos, né, Jesus. E ele nos ensinou a humildade, o devotamento, a abnegação, mais absoluto desinteresse moral e material. Isso está no Livro dos Médiuns, como a Evelyn pôs para nós aqui no capítulo 14. Então, nós não podemos nos afastar de Jesus. A mediunidade com Jesus ela é uma necessidade para que a gente tenha sucesso, em qualquer modalidade que seja. Hoje estamos aqui cuidando de efeitos físicos, mas qualquer tipo de mediunidade, qualquer uma que seja, ela é essencialmente importante se a gente trabalha com ela junto com Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, sabendo que aquilo ali é de muito devotamento, é uma devoção mesmo que a gente tem que ter, um sacerdócio ao trabalho mediúnico, para que tudo corra dentro do necessário. Tá certo, meus queridos? Passando adiante aqui, a Evelyn trata aqui, na terceira fase de contato, modelos para conduzir a fase. São coisas mais práticas, né, para a reunião mediúnica. Então, quem já está treinando, já está na reunião mediúnica, participando dos treinamentos mediúnicos, do desenvolvimento prático mediúnico, então vai se enquadrar direitinho aqui nesta preparação. Ela já disse antes, né, nas outras aulas, que a gente tem que fazer um preparo físico, um preparo mental durante o dia da reunião, né, um preparo alimentar também durante o dia da reunião, para que a gente chegue disposto, disponível para o trabalho no dia lá na casa espírita. Então é importante que a gente siga toda aquela sequência que cada casa tem, né? Aqui nós temos uma sequência para um trabalho mediúnico, nós temos uma preparação, um exercício, e tudo mais. Então, as pessoas têm, em todas as suas casas espíritas, determinados trabalhos e determinados procedimentos para alcançar os resultados conforme a sequência que aquela casa espírita observa. Então, ela passa para nós aqui várias coisas, especialmente a dilatação da nossa aura mediúnica para que a gente faça o contato com esses nossos irmãos que estão querendo se manifestar. Então, eles podem se manifestar
psicofonicamente, podem se manifestar através de uma psicografia, através apenas de sensações, né, pelos efeitos sonambúlicos, que também são muito importantes, enfim, as várias manifestações mediúnicas. Então, mesmo as mais simples, elas precisam do contato das auras para que o espírito comunicante manifeste ao médium a sua necessidade, a sua intenção. Então, é muito importante que esses estudos todos que ela passa para nós aqui, que vocês leiam, releiam, que vocês cuidem de aprender bastante, tudo isso, porque os sintomas são necessariamente sinais da mediunidade. Então, a pessoa manifesta os sintomas e ela põe aqui uma ficha, né, de sintomas. Eu achei muito interessante aquilo, até já salvei aqui uns modelos dela no computador para que a gente possa depois ver se serve para nós aqui, adaptar para os nossos trabalhos, né, melhor dizendo. Então, é muito importante que a gente entenda como médium quais são esses sintomas. Você está sentindo? Que características que esses sintomas têm? De onde eles podem estar vindo? São bons? As sensações são boas? As sensações são mais pesadas? Então, para que o médium, especialmente em treinamento, ele desenvolva a capacidade de se conduzir dentro daqueles sintomas que ele está sentindo. E aí ele chega na casa espírita preparado para ter o seu trabalho mediúnico ali. Um pouquinho aqui no desenvolvimento todo, porque a chegada, a preparação, né, antes dessa chegada na casa espírita, concentração mediúnica, tudo ela já tratou um pouco antes também. Aí, ela trata aqui já do afastamento quando termina a reunião mediúnica. Então, assim que o médium ele encerra sua contribuição mediúnica ali, para aquele trabalho, para aquela reunião, deixa eu ver se mais alguém disse aqui. Também é muito importante, né, Maria Flávia? Então, aí, o mentor da reunião, ele vai conduzir os trabalhos do lado espiritual, mas o nosso dirigente aqui, físico, né, o dirigente da reunião, é que vai fazer esses meios de campo todos. Então, quando o espírito for se afastar, ele já vai começar a chamar o médium de volta, né, pedindo que ele se movimente, que ele mexa os braços ou algo assim, abra os olhos. Então, são sequências de desconcentração, para que haja o afastamento das auras, né, e o espírito volte à sua condição e o médium reassuma também a sua condição física aqui. Então, havendo tempo dentro das reuniões, esses exercícios e essas comunicações são feitas 2, 3, 4 vezes, tá certo? E é importante que depois o médium faça aquelas avaliações na fichinha que ela põe, que é bastante interessante, e também fazer-se algumas questões próprias. Se ele distinguiu direitinho as fases, a chegada, a manifestação, a saída, né? Se os sintomas foram bem percebidos por ele e tudo mais, né? Se houve alteração cardíaca e respiratória. Então, é tudo muito interessante dentro destes mecanismos mediúnicos para que a gente siga. Eu estou virando as telas aqui, vocês me perdoem, porque as pessoas se manifestam e eu, às vezes, não as vejo aqui. Tá? Os pontos sensíveis, né, que eles sempre têm, os médios têm alguns, vamos dizer assim, algumas rotinas que ele já tem de si próprio, que ele já identificou na sua trajetória mediúnica, que ele já sabe, olha, a comunicação já está chegando. O espírito já está se aproximando, já estou percebendo. Então, isso é muito importante, tá? Se os sintomas que ele está sentindo são físicos ou espirituais, a gente já manifestou isso agora a pouquinho, né? Porque isso é necessário que ele saiba, porque às vezes ele está sentindo ali algo, acha que é espiritual e não é. Às vezes é um problema cardíaco mesmo, uma pressão que subiu ou abaixou, não é? Algum mal-estar, né, imprevisto, e tudo mais, certo? Então, meus queridos, aqui, já cheguei aqui na ficha de sintomas, né, que ela deixou, achei bastante interessante, e eu já ia a palavra no chat, deixa eu voltar para o chat aqui, para ver como é que foi aí, se vocês têm mais alguma dúvida, o que podemos ajudar vocês. Peço perdão aí, porque essa área não é a área minha de domínio, embora eu conheça e eu participe também de reuniões mediúnicas, mas esta área mais prática, né, era necessário que a participação do Paulinho, a participação do Paulo, que está aí também, mas está bem quietinho. Paulo, cadê você? O Paulo está aqui, está conectado também.
E Boa aí? noite. Baixinho, Paulo, fala mais alto aí. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Não sobrou muita coisa para me falar, não. Mas ajuda aí. Eu, o que eu posso falar, eu achei interessante e proveitoso, é aquela figura na aula da Evelyn, aula 10, né? Aula 11. Essa última aula. É a aula 10, né? A 11 eu vou mandar hoje. Então, ela mostrou a figura de um médium materializando um espírito e o Chico Xavier do lado. É uma figura Sim. muito conhecida. E uma coisa muito interessante, que é proveitoso para quem está. Que tem um médium que vai por amor e o que vai por emergência, pela dor, né? Graças a Deus a maioria está indo antes por amor. E tem muitos que vão por interesse diverso. E a figura daquele médium soltando lá aquele monte de ectoplasma e materializando o espírito atrás dele e o Chico do lado. Se vocês Sim. notaram, a Evelyn nem o nome do médium falou. A única pessoa que ela citou o nome foi o Chico. E naquela situação da foto, o cara da vez ali era o médium, ele chama Feitosa. O espírito que está atrás lá é a irmã Josefa. Aquele médium extraordinário. Mas não se vê falar muito dele. Ele fez muita coisa. O interessante em tudo isso, na questão da mediunidade, nós temos aí o Feitosa, né, que é um médium de efeito físico fantástico. O Chico, que está do lado dele, é o único que é falado. O Chico se destaca na lembrança de todo mundo, porque a opção, embora o Chico tivesse mediunidade de efeito físico e tudo mais, a opção dele foi servir, amar, o amor mesmo, viver o amor, a simplicidade. É a melhor opção para qualquer pessoa, sendo médio ou não, é partir por esse caminho. E fica esse exemplo aí do Feitosa, soltando aquele monte de ectoplasma lá, e nem a Evelyn, ninguém nem toca o nome dele. E ele foi beneficiado por isso, porque ficar em destaque também não é bom. Agora, quando você fica em destaque por amar, trabalhar mesmo dentro do regulamento de Jesus, aí vale a pena. O destaque não te prejudica. Tanto é que nós temos o Chico aí, um grande modelo para qualquer médio. Seja a potência mediúnica, como foi falado pela Eve, a menor que seja. Não importando isso, o amor te torna feliz. E você vai ser reconhecido, vai ser beneficiado pela gratidão de quantas pessoas você puder ajudar. Esse que é o que eu queria falar. É. E Esse, também o estudo, uma coisinha. sim. A pessoa que for ser o monitor do curso de mediunidade, só o ESG é pouco. A pessoa precisa ter uma experiência mesmo, ter uma vivência no movimento espírita, no campo da mediunidade, porque todo aquele regulamento ali, é claro, está em comum acordo com a espiritualidade, mas e você não deve aventurar a formar um grupo de estudo assim sozinho. Você tem que ter companheiro do teu lado, gente com experiência, para monitorar um curso desse. Precisa muito mais do que o ESG, eu quero afirmar e reafirmar. Não é brincadeira. Não. E aquela tabelinha lá também de sintomas, eu achei interessante, mas eu, particularmente por mim, eu falo, todos os sintomas que eu senti desde o começo, não esqueci de nenhum até hoje. É inesquecível. Não é brincadeira também não. Eu acho que todo médium em desenvolvimento não vai esquecer. Aquilo lá vale muito para o monitor que está coordenando tudo, ele saber como é que está um e o outro. Porque o próprio médium não esquece. Eu não esqueci até hoje das centenas de sintomas que eu experimentei. É isso aí, moçada, que eu tinha para falar. Eu te agradeço aí, Paulo, a sua contribuição, que é a prática, né, que você tem, é indiscutível nessa área, né? E eu deixo para vocês aqui, meus queridos, o nosso abraço. Hoje vocês estão bem quietinhos aqui, o chat não tem fazer nada, né?
Eu espero que a gente tenha conseguido levar para vocês aí o conteúdo da aula de hoje. Eu já publiquei aqui o estudo 11, classificação da mediunidade, efeitos inteligentes, aí sim, né, e a fase 4 de envolvimento dos contatos. E eu peço a vocês que já assistam e cuidem para que a gente não se perca aí durante esse nosso curso, tá? Hoje tivemos 15 pessoas aqui online. Agradeço a presença de vocês em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo. É um prazer para nós. Tá? Grande médium de efeitos físicos no Brasil foi Francisco Peixoto. Peixotinho também. Foi um grande cara, tá? Mas vocês vejam que, como nós dissemos, é hoje uma mediunidade mais rara, né? Não é mais muito utilizada, até porque as psicografias e psicofonias que nós temos são muito mais avançadas hoje em termos de qualidade das comunicações, né? Eu espero, como o Paulo já disse outro dia, numa outra oportunidade, que em breve a gente tenha essas comunicações mais aprimoradas ainda, né? Tecnologia não está faltando mais, né? Então, muito provavelmente nós já vamos ter psicografias diretas, né? Já nos editores de texto e tudo mais, sabe lá o que essa evolução nos espera, né? Já vai trazer para nós. Então, meus queridos, então, agradeço a vocês, agradeço a Jesus. Senhor, Oi, foi não. Fala aí que nós vamos abrir o centro ao público. Eu já ia avisar. Já ia avisar aqui. Importante lembrar a vocês, sábado agora, dia 5, nós vamos reabrir a Casa Espírita. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo já retorna aos seus trabalhos presenciais, próximo sábado às 14 horas, das 14 às 18 horas, tá certo? Então, será um trabalho bem diferente do que a gente já fez até hoje. Nós ainda estamos acabando de formatá-lo durante essa semana, mas vamos atender com toda a proteção, né, com todos os procedimentos de higiene e tudo mais que a Vigilância Sanitária preconiza. Nós temos uma companheira que é da Vigilância Sanitária daqui de Boa Esperança, a Daniela. Então, nós já pegamos todas as orientações. Vamos atender o espaçamento e tudo mais. Então, aqueles que queiram vir à Casa Espírita, das 14 às 18 horas, no sábado, agora, dia 5, tá bom? Então, dado aí o recado, mais nada não, né, Paulo? Não, só isso. Sobre, tipo assim, vai ter um passo coletivo de meia hora. A pessoa que chegar lá, porventura, tiver cheio lá dentro, é só guardar um pouquinho. E saiu uma turma, entra outra e tranquilo. Igual a gente tem feito em banco, supermercado, né, que tá tudo assim agora. Vai lá, faz um saque e Exatamente. Nós também vamos fazer assim, desta maneira, né? Vocês entram, fazem lá um saque fluídico, né? De bons fluidos, de boas conversas, né? Ouvem lá a palestrinha, que vai ser eletrônica também na maioria, e vamos retornar. Vamos voltar a trabalhar, Jesus precisa de nós e nós temos que tocar o barco adiante, tá certo? Foi um prazer estar com vocês, agradeço imensamente. Lembrando aí que a nossa rádio hoje vai entrar atrasada quase 10 minutos, mas por um motivo excepcional, que foi essa aula de hoje, muito boa, gostei muito de estar com vocês, tá bom? Que Jesus nos proteja, que possamos encerrar em paz, pedindo a todos que desliguem aí no telefoninho vermelho a conexão para que a gente possa encerrar a gravação e para passar para vocês no grupo, tá certo? Boa noite a todos. Jesus nos proteja, que tenhamos o resto de semana abençoado, de luz, de paz e prosperidade. Grande abraço, até mais.